O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. A Letícia Petter já está com a equipe da Mais FM e com o professor Emiliano Palmada Liu. Tudo bem aí, Letícia Petter? Estamos com nossa equipe aqui já instalada, está tudo já organizado. A Ariadne já está fazendo as imagens do nosso encontro. Já estou com a dona Vilde aqui, é um grande prazer sempre estar com a dona Vilde. Então, o professor Dr. Emiliano Palmada Liu é bacharel em Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tem como tese de graduação o tema Pragmatismo e Política em Maquiavel, Weber e Lenin. E ele vai estar trabalhando uma palestra com o tema A Busca de Solo pelas Raízes da Utopia, Educação Libertária em Perspectiva Freiriana. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao audioblog. Muito obrigada pela honra da sua participação. Como é que o senhor vê essa questão da tirania e do totalitarismo na educação, né? Porque a gente vê um sistema que se repete, muito difícil de a gente conseguir se libertar, porque a gente precisa de uma reestruturação de base estrutural que mexe em coisas históricas, em questões históricas, e não só no Brasil, como no mundo todo. Recentemente eu assisti um vídeo de uma crítica até na própria educação americana, e esse sistema que aliena e fabrica em série pessoas, né? Então a gente precisa de uma educação mais subjetiva, mais que o ser humano não fique preso a um sistema ou alienado, mas que ele seja alguém autônomo e visionário. Como é que o senhor vê essa questão? Boa noite, é um prazer estar participando do programa. Quero agradecer à instituição Inesa por ter me convidado a estar aqui presente, participar do seminário freiriano que eles vão realizar aqui. E essa é uma temática, a da liberdade, a da democracia, que é uma das centrais no pensamento de Paulo Freire e na prática de Paulo Freire, nas concepções freirianas, e também tanto de Paulo Freire quanto dos seus discípulos, das pessoas que buscam continuar o seu legado. Então, a estrutura excessivamente burocratizada na escola, a relação de poder verticalizada entre professor e aluno. Aliás, é interessante que a palavra aluno significa originalmente pessoa sem luz, né? Então, a ideia de que o portador do conhecimento é o professor e o aluno, ele é simplesmente objeto da transmissão do conhecimento pelo professor, né? Então tudo isso, essas características que fazem parte muitas vezes da estrutura e do sistema escolar, foram combatidas pelo pensamento de Paulo Freire, né? Então um dos seus postulados mais importantes é transformar a pessoa do conhecimento, né, o educando que está em busca de conhecimento, em sujeito da produção do seu conhecimento e relacionar isso com a sua luta pela melhoria da vida. Então, na verdade, a educação deve ser vista como um processo de transformação social e de autoconhecimento e de evolução do ser, da intelectualidade, que, como eu já falei, que leva à autonomia. Isso tem, eu acho que, muito a ver com essa questão feudalista e tão antiga que acontece, que tem a ver com essa sujeição, com essa submissão. E como é que o senhor vê uma possibilidade de mudança nesse sentido, assim, essa discussão constante que a gente deve ter, e como que a gente vai fazer isso acontecer de forma legislativa, ou pode fazer isso acontecer de forma legislativa no Brasil, para que a gente tenha mudanças efetivas no sistema educacional? Então, a contribuição de Paulo Freire é uma contribuição que se dá num campo em particular, que é o campo da educação. No campo da educação, o objetivo dele, nos seus últimos anos de vida, foi fazer essa luta dentro do sistema educacional. Nesse sentido, foi muito importante a participação que ele teve como secretário municipal de educação no governo Erundina, no final da década de 80, começo de 90.
mas também temos que lembrar e pensar na necessidade de atuação em outros campos e desenvolver o trabalho de educação e formação em outras atividades, em outros campos que não apenas dentro do sistema escolar. Então, em uma de suas últimas entrevistas, Paulo Freire valorizava muito e valorizou muito a atuação dos movimentos sociais, que são formas e expressões importantes da contemporaneidade da luta pelos direitos, né? Então, a contribuição de Paulo Freire e da pedagogia de Paulo Freire, ela sempre foi muito além da sua luta dentro do sistema escolar. Por isso que uma das premissas importantes nesse sentido é a orientação ideológica e política que o pensamento de Paulo Freire sempre teve, e a ideia de que nenhuma educação é neutra, toda educação se posiciona politicamente no seio da sociedade, e nessa luta pelos direitos humanos, nosso trabalho vai muito além do sistema escolar. Dentro dessa questão dos movimentos sociais, como é que Paulo Freire via a questão da religião? A gente sabe que, por exemplo, quando os jesuítas chegaram no Brasil, houve uma submissão, né? Uma sujeição com relação aos escravos e aos negros, escravos, e também aos índios, né? Eles achavam que índios e negros não tinham alma, era uma coisa absolutamente racista e desigual, e violenta também, invasiva. Então os jesuítas faziam o seu ensino, e a gente sabe que hoje a Igreja Católica e outras denominações, a protestante também tem as suas escolas, as suas faculdades, as suas instituições que perpetuam alguns modelos que não estão só no meio religioso, mas também em outros meios, digamos assim, secularizados. Como é que Paulo Freire via essa questão da religião no meio do ensino, ou sendo um meio pelo qual se ensina? No caso do sistema de ensino, dos sistemas de ensino, Paulo Freire sempre foi um defensor da laicidade, do caráter laico que as instituições precisam ter. Mas Paulo Freire também foi muito fortemente influenciado por certas correntes do pensamento teológico e religioso. Uma das correntes mais importantes que ajudaram a constituir a teoria de Paulo Freire, e principalmente a postura e o caráter que existem nessa teoria, foi a corrente da teologia da libertação. Nesse sentido, a gente pode pensar que mesmo dentro da igreja, principalmente da Igreja Católica, existe também uma disputa ideológica, existe também uma disputa política. Então, no tempo que Paulo Freire produziu, no tempo que Paulo Freire atuou, principalmente quando ele se formou como o educador importante que ele acabou se tornando, isso na década de 60, 70 principalmente, a teologia da libertação exerceu uma influência muito forte. E aí ele fazia, junto com a teologia da libertação, uma interpretação progressista, digamos assim, da vida de Jesus Cristo, como uma pessoa que teria lutado contra as diversas formas de opressão e de miséria que já fazem parte há muito tempo da vida de diversas populações na humanidade inteira. Então, Ana, eu estava olhando aqui uma frase bem importante de uma das concepções mais significativas e contundentes de Paulo Freire, que está aqui no resumo da palestra do professor Emiliano, que diz assim: educar é encharcar de sentido cada ato da vida cotidiana. Então, eu gostaria de perguntar para a professora e coordenadora do curso de pedagogia, né, como é que ela vê os alunos, como é que eles têm aceitado e compreendido Paulo Freire em relação a essa percepção que ele tem de mundo, de vida, de concepção de educação e de postura mesmo do próprio professor, porque não basta conhecer a teoria de Paulo Freire, eu acredito que é tomar uma atitude diante da vida, como Paulo Freire coloca, né? Nossa proposta é realmente uma proposta de educação libertadora, uma educação que visa a formação do aluno como um todo. Se nós estamos dando conta, não sei, mas que a nossa proposta caminha por aí, sim. E a gente sente que o aluno, quando chega, ele tem algumas dificuldades, né? E quando ele termina, ele percebe uma série de questões e coloca essas questões para a gente. Então, isso vem garantir, ou vem dar aquele sossego para a gente, não. Alguma coisa eles estão levando, principalmente na questão humanitária, na questão do amor, na questão do respeito, do olhar o conhecimento do aluno, a importância de saber, de verificar o que o aluno já sabe, trabalhar a partir dali, que mais a gente trabalha nisso, né? Que o aluno seja sujeito do seu
conhecimento e não um meio, né, mas um fim. O aluno para nós é um fim. E eu acredito que eles tenham isso como referencial. A gente vê, e claramente isso se revela nas empresas, nas sociedades, na educação, o conflito de gerações. E hoje o que mais se comenta é a questão das gerações X, Y, Z e por aí vai. O conflito de gerações e como esse embate se dá, até porque a gente sabe... Eu li um livro chamado Crianças Índigo, que essas novas gerações vêm com uma nova programação, digamos assim, entre aspas, vamos usar um termo, uma metáfora aqui, uma nova programação neural e mental e cerebral, né? A gente sabe, a doutora Marília pode me dar reforço aí, que tem muito psiquiatra drogando as crianças porque se diagnostica antecipadamente e muitas vezes de forma errada TDA, TDAH e hiperatividade, enfim, coisas que nem sempre tem a ver com a questão do comportamento ou patológico, não é um comportamento patológico das crianças, mas sim as crianças vêm com uma nova programação e vêm mais ativas, mais espertas, mais rápidas. Ou seja, a gente vê que há um conflito de gerações porque tem professores com uma idade diferente dentro da sala de aula, e isso é uma realidade, coisa que também é relevante no sentido da experiência, porque sabedoria e experiência tem a ver com maturidade, o que é fundamental para ensinar limites e determinadas questões importantes para as crianças. Porém, a gente vê essa criança que hoje vem com uma outra programação, como eu falei, neural e cerebral, que demanda mais, não só dos professores, como também do sistema, que é extremamente limitado. Como é que a gente pode discutir sobre isso, professor Emiliano? Eu acho que, em relação a essa questão, um princípio importante é a gente não dar as costas, não fechar os olhos diante das inovações e desenvolvimentos da tecnologia, né? O educador, o professor e a professora que fizerem isso vão estar se ausentando de debater questões de uma realidade que se coloca com cada vez mais força e até mesmo de um modo inevitável, que é a questão do desenvolvimento das tecnologias e hoje em dia com muita força o desenvolvimento das tecnologias individuais, pessoais. Uhum. Então o educador e o professor precisam estar preparados para discutir isso junto com seus alunos, junto com seus educandos. Porque o ponto mais importante em relação a isso é, primeiro, nós não podemos ser contra o desenvolvimento da tecnologia. O desenvolvimento da tecnologia é que permite pensar a possibilidade de construir um futuro melhor para todos nós. Em segundo lugar, a tecnologia ela não pode ser negada no seu desenvolvimento, mas ela precisa ser problematizada. Então, toda a tecnologia é um instrumento, é um meio, é um recurso. Então, como a gente problematiza? Primeiro, para que serve? Qual é o objetivo? Por que a gente está usando e trabalhando com essa tecnologia? Segundo, qual é o impacto dessa tecnologia nas relações entre as pessoas, né? Então, uma das consequências mais negativas, provavelmente, é na relação entre as pessoas, que está se dando de modo cada vez mais indireto, de modo cada vez mais virtual, de modo cada vez mais distorcido, né? Então, o educador, a educadora precisam estar muito preparados, acompanhar esses desenvolvimentos tecnológicos, saber que eles são dados cada vez mais inevitáveis da realidade e problematizarem isso com os seus alunos e com as suas alunas, né? Eu não acho que isso seja uma questão de nova configuração mental ou de estrutura psíquica. Eu acho que é um dado da cultura e da aprendizagem, e como dado da cultura e da aprendizagem é perfeitamente passível de ser problematizado e de ser direcionado para outros sentidos que não os estabelecidos pelas empresas e pelo mercado, né? Outra coisa importante é em relação a essa questão da hiperatividade, da intensidade maior de pensamento e de atividade das crianças, que muitas vezes é tratado de um modo medicamentoso. Em relação a isso, a gente tem que ter uma postura muito crítica também, porque muitas vezes o que está por detrás disso é principalmente a busca de uma solução simples para esse tipo de problema e também interesses econômicos muito poderosos, que são os interesses das indústrias farmacêuticas. Nós sabemos que as indústrias farmacêuticas investem muito em lobby em relação com os hospitais e os médicos para poderem vender os seus produtos, né? Em relação a isso, a gente também tem que adotar uma postura muito crítica, e não só em relação às crianças, mas em relação aos adultos também. Muitas vezes, quando a pessoa
demonstra e mostra um comportamento mais crítico, uma postura mais revoltada diante de problemas que são políticos e sociais, ela também corre o risco de ser tratada como uma pessoa doente, como uma pessoa louca. E aí, nesse sentido, entra também um interesse político que pode ser muito perigoso, e nesse sentido a gente tem que garantir o direito à revolta, o direito à indignação, o direito à atitude emocional diante de problemas e mazelas sociais que precisam ser enfrentados. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.